Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha lá, hoje vamos fazer mais uma parte da devolutiva do Caderno Aprender Sempre, volume 3 do 7º ano. Vamos lá então, pessoal, é isso aí. Então, gente, a gente começa lá na página 3. Nas aulas 1 e 2, onde fala da história dos números inteiros, a representação dos números inteiros na reta numérica. Então, o objetivo é conhecer a história dos números inteiros, reconhecer a existência do elemento oposto ou simétrico no conjunto dos números inteiros e também localizar os números inteiros opostos ou simétricos na reta numérica. Então, vamos lá, começa com esse texto aqui, gente, que ele fala aqui, ó, como, né, os autores aqui, ó, vão contar como o número negativo surgiu. Então vamos lá, o surgimento dos números negativos contou com algumas necessidades dentro do dia a dia das pessoas e muitos não entendem ou não conhecem por completo o uso desses números. Como os autores Imenes, Jacobo e Leles, na página 212, 2012, página 5, apontam muitas pessoas que eles pensam o quê? Eles pensam que o zero é o menor número que existe. Tá? Então, voltando aqui, gente, ó, eles apontam que muitas pessoas pensam que o zero é o menor número que existe. Mas existem outros números menores que zero, que você já deve ter visto por aí. Para explicar o surgimento dos números negativos, complementando a ideia do zero não ser o menor número, o autor Gelli, 95, comenta que o desenvolvimento da matemática sempre esteve ligado diretamente ao comércio, já que os comerciantes saíam em longas expedições marítimas em busca de mercadorias e quando retornavam para suas terras, as mercadorias eram vendidas, obtendo lucros. Eles ainda explicam que no cotidiano desses comerciantes, os cálculos eram feitos de forma rápida e com precisão, utilizando sinais negativos e positivos, e que essa solução de cálculo encontrada pelos comerciantes agradou os matemáticos, que passaram a utilizá-la nas mais diversas soluções. Assim, os números positivos e negativos passaram a indicar as direções de quantidades, como a falta para o negativo e excesso para o positivo. A evolução no uso dos números negativos ocorreu um pouco mais tarde, com uma das descobertas do matemático Thomas Heriot, as quais só foram publicadas 10 anos após a sua morte, em 1621. Essa descoberta foi a notação usada para substituir as palavras maiores e menores, usando os símbolos de maior e menor. Então, olha só. Ela possibilitou a criação de novas regras que permitiriam cálculos com números e sinais, relacionando-os na reta numérica, dando origem à definição dos números opostos. Uma curiosidade, segundo Gelli, está na subtração de dois números com sinais que pode ser efetuada somando-se o primeiro com o oposto do segundo. Com essa aplicação das operações de adição e subtração e o uso da reta numérica, os números com sinais positivos e negativos passaram a ser de grande valia para o estudo da matemática. Agora que você já conhece um pouco da história do surgimento dos números inteiros, responda. Se hoje eu vou falar em números menores que zero, quais? Então olha lá, gente, isso aí vai depender de vocês, é uma resposta pessoal. Eu poderia falar, sim, né? Eu já ouvi falar em, por exemplo, temperatura, né? Então, olha lá, -5. Por exemplo, a gente pode ver em freezer, sabe? Em freezer de refrigerante, de cerveja. -5 graus, entendeu? -4. Então, são números negativos, tá? Entre outros, tá? 2. Em sua opinião, os números inteiros, que são positivos e negativos, estão presentes no seu cotidiano? Onde? Em que situações? Eu acho que sim, né, gente? Então, vamos lá. Em temperaturas. Vamos colocar direito, peraí. Sim. Em temperaturas. Que mais, gente? Se você olhar lá, eu vou colocar aqui nos meus extratos bancários, tá? Faz parte de ver números negativos e positivos, entre outros, né? Então vamos deixar em aberto aí. Vocês vão procurar onde vocês conhecem os números positivos e negativos. 4. Qual a importância de usar o sinal de mais e de menos para determinar o valor dos números inteiros? Então vamos lá. O sinal de menos
Vamos colocar a primeira, vai, sinal de mais, na ordem. Sinal de mais indica que o número é positivo. Por isso que é importante. Vírgula. E o sinal de menos indica que o número é negativo. Certo? 5. Você já viu em extrato bancário? Como aparece o saldo? Então, tá vendo, gente? Extrato bancário, vamos responder que sim, eu já vi. Tá? Quem não viu, pede pra mãe, pro pai, pra dar uma olhada, pra ver como que é. Né? Fala, só quero ver se aparecem os números negativos, positivos, vocês vão ver que legal. Então, como aparece o saldo? O saldo, gente, olha lá. Aparece com um sinal de mais ou de menos na frente do valor. Gente, é muito legal esse, tá? Ele aparece com o sinal de menos ou de mais na frente do valor, tá? Eu vou ver aqui se eu vou achar um para vocês. Pessoal, então vejam aqui nessa tela que eu tenho um extrato bancário onde aparecem alguns valores negativos. Olha que interessante. Então, gente, como eu falei, sim, o saldo aparece com sinal de mais ou de menos na frente do valor. Na 6, você já viu uma medida de temperatura feita pelo termômetro? Então, isso aí vai depender de vocês a resposta. Eu já vi, sim. E o painel de elevador que indicamos os andares, subsolo e garagem? Também vi. A gente coloca aqui, ó, também vi. Para quem não viu, eu vou mostrar. Olha lá, gente. Repare aqui o painel do elevador, olha que legal. Tá vendo que tem alguns números negativos? Esses números negativos indicam, então, o subsolo, certo? Eu mostrei o extrato. Ó, aparece também saldo de gols. Tá vendo o saldo de gols negativo? Então, o time levou mais gol do que marcou, certo? Também aparece na altitude. Então, tem muitos lugares onde aparece, tá bom? Página 5. 2. Siga as orientações do seu professor para responder as questões a seguir. Então, olha lá, pessoal. Essa atividade 2 é uma situação prática, tá? Para a gente fazer na escola, juntos com os alunos. Então, o professor irá propor, né? Vai desenhar uma reta numérica no chão com giz, ou até usando papel pardo, e vai dar as fichas A, B, C e D para os alunos. E vai propor aí que eles se localizem nesses pontos, em determinados pontos. Então, ele vai dar uma situação 1, onde eles vão se localizar em determinados números. Por exemplo, -2, -3, 5. Situação 2 e 3. E depois vocês vão responder. Então, aqui, ó, gente, não tem como a gente dar uma resposta, tá? Porque é uma atividade prática. Se você está fazendo isso em casa, tá? Você vai explicar isso para o professor ou para a professora, que essa atividade proposta é uma atividade prática e não tem como ser respondida aqui, tá? Porque depende das orientações do professor, tá bom, gente? O professor tem que passar para vocês as orientações de como fazer essa atividade. Então a gente deixa aí como atividade prática, tá bom? Vamos lá para 3. Trace uma reta e marque os números inteiros de -10 a 10, deixando 1 centímetro entre cada marcação. Então, olha só, pessoal, vocês vão precisar pegar uma régua, tá bom? Nós vamos pegar aqui uma caneta preta para fazer a reta. Ah, professor, pode ser de uma caneta azul? Pode. Eu vou pegar uma caneta preta. Olha lá. Eu vou desenhar uma reta numérica aqui, ó. Uma reta, tá? E vou colocar uma seta apontando para a direita no final. Vou localizar aqui o 0 no meio aqui. Vou colocar o 0 aqui. E a cada 1 centímetro eu vou marcar um ponto. Então, olha lá. Ó, pegar uma régua, então a cada 1 centímetro eu vou marcar esses traços, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou fazer a esquerda do 0 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Agora é simples, pega qualquer cor aí, ó, e você escreve então de um em um, você vai colocando os números. Olha lá. Tá? Vamos colocar os negativos de vermelho? Então, olha lá. Tá lá? Tá vendo, gente? Pronto, fizemos a reta numérica e marcamos os números inteiros de menos 10 a 10. Prontinho. Atividade na página 6, né? Continuando agora. Responda ainda na 3, tá bom? Responda, letra A. Quais números inteiros estão antes do zero? Antes do zero estão menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. B. A distância do número menos 6 ao zero é a mesma de 0 ao 6? Vamos lá verificar? Então, olha lá, ó. Do menos 6 ao zero, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Do 0 ao 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros também. É a mesma? Então, vamos lá. Sim, a mesma. A gente coloca entre parênteses, 6 centímetros. Letra C. Qual é simétrico ao número menos 8 em relação ao zero? Gente, simétrico de um número é um número com um sinal contrário. Por quê, gente? Que na realidade a simetria é um número que está à mesma distância do zero. Então, lá, o 0 até o menos 8, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros de distância. Quem que está a 8 centímetros? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o número 8. Então, olha lá. Qual é simétrico? O número 8. D. Escreva 3 pares de números simétricos em relação ao zero. Então, vamos lá, ó. Menos 3 e 3 tem a mesma distância. Menos 4 e 4. E menos 9 e 9. Tem vários exemplos, tá bom? 4. Organize os números menos 1, menos 3, menos 5, 0, 2 e 4 na reta numerada. Então, vamos lá, gente. Vamos colocar? Então, ó, do lado aqui, do lado esquerdo do 1, eu tenho 0. Depois eu tenho menos 1. Olha lá, depois do menos 2 vem o menos 3. E aqui, ó, antes do menos 4, eu tenho menos 5. Para frente do 1, eu tenho 2. Para frente do 3, eu tenho 4. Pronto, organizei todos os números, tá bom? Agora, na página 7, a gente vai para a nossa aula 3, que fala de extratos bancários. Então, o objetivo é utilizar diferentes recursos e estratégias para resolver problemas com números inteiros e também de diferentes formas, tá? Esses problemas. Analisando a simulação de extrato bancário e utilizar o software Excel para criar seu próprio extrato. Então, vamos ver o que vai virar, né? Vamos lá, gente. Número 1. Em uma turma de 7º ano de uma certa escola, o professor de matemática, após algumas aulas sobre educação financeira, propôs uma atividade em que os estudantes deveriam criar um exemplo de extrato bancário. Nele deveriam aparecer procedimentos bancários diversos. No entanto, os saldos ao final da execução deles ficariam para os estudantes descobrirem. Analise um exemplo de extrato bancário. Em seguida, efetua as operações utilizando adequadamente os valores de cada transação financeira realizada para preencher todos os espaços que se encontram vazios no extrato. Então, olha lá, ó. Eu tenho aqui, ó, Banco PagBem, cliente Everton Santos Araújo, conta 139892, dígito 0, agência 2135, dígito 6. A data 3/3/2020, horário 19 horas e 10 minutos. Então, aqui eu tenho o extrato, olha lá. Então, olha só. O Everton, ele movimentou aqui, ele começou no saldo de R$ 400, aí descontou um cheque de 50, depois mais um cheque de 150. Quanto ficou? Então a gente tem que fazer a conta, ó. Vamos lá. 400 menos 50, 350. Menos 150, 200. Peraí, vamos colocar uma caneta preta mais fina aqui, ó. 200. Ficou R$ 200, tá? Aí, olha lá. No dia 5, ele depositou R$ 200, ele depositou. Quer dizer, ele já tinha 200 na conta, depositou mais 200, ficou com 400.
Só que aí descontou R$ 40. Ele foi no banco e sacou, né? Tirou o dinheiro, R$ 40. 400 menos 40, R$ 360. Aí ele recebeu uma transferência de R$ 100. Ou seja, caiu o dinheiro na conta dele. E depois depositou mais 50. Então, ó, 360 mais 100, 460. Com 50, 510. Então, vamos lá. Depois ele pagou uma conta de R$ 180. Quanto ficou? 510 menos 180. Vamos fazer essa conta? 0 para 0, 0. 8 para 1 não dá. Corta o 5, vira 4, empresta 1. 8 para 11, 3. 1 para 4, 3. Então ele ficou com um saldo de R$ 330. Depois ele depositou mais 300. Então ficou com 630. E houve um desconto. Olha, ele transferiu um dinheiro para alguém, R$ 60. Então vamos lá, 300, 630, né? Que é esse mais esse, menos 60. 0 para 0, 0. 6 para 3 não dá. Corta o 6, que é o vizinho, ele vira 5, presta 1. 6 para 13, 7. Abaixo o 5. Ficou com um saldo de R$ 570. Agora, vamos lá. Houve um depósito no dia 20 de 150 e um crédito de 30. Crédito é dinheiro entrando na conta. Então entrou mais R$ 180. Então vamos lá, 570 mais 180. Somou 8 com 7, 5, 15, né? Vai 1, 5, 6, 7. Ele ficou com R$ 750. Tá? Se você olhar embaixo, pessoal, ó, descontou depois 260, que ele sacou esse dinheiro, e debitou 180 em alguma conta. Então, olha lá, 750 que ele tinha, menos 260. 0, 6 para 5 não dá. Corta 7, vira 6, empresta 1. 6 para 15, 9. 2 para 6, 4. Ficou 490. Só que aí descontou 180, que ele pagou uma conta. 0 para 0, 0. 8 para 9, 1. 1 para 4, 3. Ficou com R$ 310. Olha lá. Agora, ele recebeu o salário no dia 27 de fevereiro. Então, caiu R$ 2.000 e mais R$ 200 que foi depositado. Então, vamos somar. 2.200 mais 310. Vai dar 2.510. Aí ele sacou R$ 780 em dinheiro. Depois recebeu mais 520. Então, vamos lá, 2.510 menos 780. 0 para 0, 0. 8 para 1 não dá. Corta o vizinho, que é o 5, vira 4, presta 1. 8 para 11, 3. 7 para 4 não dá. Corta o vizinho, que é o 2, ele vira 1. Presta 1 aqui para o 4, vira 14. 7 para 14, 7. Abaixo 1. Ficou 1.730. Só que aí recebeu 520. Vamos somar, né? 0. 3 com 2, 5. 5 com 7, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então ele ficou com um saldo de R$ 2.250. Legal, né, gente? Então ele acabou ficando aí com um saldo positivo depois de todas essas transações financeiras. Tá bom? Agora lá. Na letra B. Em casa, converse com seus familiares a respeito da atividade das discussões que ocorreram hoje na aula. Mostre seu extrato preenchido e pergunte sobre os outros procedimentos bancários que não estão citados. Lembre-se de anotar o que você conversou em casa para socializar na próxima aula. Então percebam que aqui é uma atividade prática também, gente. Você vai ter que investigar, saber coisas que acontecem aqui que às vezes não apareceu nesse extrato, coisas que acontecem em banco. Pode ser um empréstimo, pode ser que o saldo fique negativo, que em nenhum momento aconteceu aqui, tá? Quando o saldo está negativo, a pessoa está devendo ao banco, tá bom? É isso aí. Atividade 2, página 9. A respeito do extrato bancário utilizado na atividade 1, responda.
Qual é o objetivo comunicativo específico desse gênero textual e sua função na sociedade? O objetivo específico, gente, ele é organizar, você concorda? Organizar a vida financeira ali da pessoa, tá? Então a gente poderia escrever assim, ó: informar os usuários de conta bancária sobre as suas movimentações financeiras em um período de tempo. Então esse é o objetivo comunicativo desse gênero textual. E a função na sociedade? Organizar as informações para facilitar a vida financeira das pessoas, tá bom? Agora na B, como esse texto está organizado? Tem título? Está organizado em partes? Então olha lá, eu vou trazer isso aqui para vocês. Espera aí, gente. Ó. Eu vou trazer para você um texto aqui também. Então, olha lá, o texto do extrato bancário está organizado em forma de tabela, em que as colunas contribuem para a visualização do detalhamento das informações relacionadas com as variáveis envolvidas, a saber, né, o histórico da movimentação, ou seja, histórico, gente, ele mostra o que foi movimentado, né, se entrou dinheiro, se saiu, se foi pago uma conta, se foi transferido algum dinheiro, se foi pego empréstimo, tá, tudo isso que seleciona o tipo de movimentação, olha lá, ó, depósito, transferência, compensação de cheques, etc. A numeração do documento, que comprova que a movimentação foi efetuada. Então, toda movimentação financeira, transferências, depósitos, compensação de cheque, etc., pagamento, tem um número, pessoal. Ele tem um número para comprovar isso daí, tá? A data em que a movimentação foi efetuada, por exemplo, que data que foi feita a transferência, que data foi feito o pagamento, é importante também. E o valor, né, dessa movimentação. Tá bom? Gente, na letra C, você já tinha lidado com um texto como esse em sua vida? Em que situação? Então aqui é a resposta pessoal. Né? Porque eu, pessoalmente, já lidei. Eu tô sempre organizando, né, minha vida ali, vejo as contas, vejo meu extrato, tudo certinho, tá bom? Letra D. Qual a importância de se analisar, por meio de leitura e interpretação, textos semelhantes a esse? Então, olha lá. Então, pessoal, esse tipo de análise é importante por ser contributiva para o desenvolvimento das capacidades matemáticas de organização e planejamento financeiros. Tá vendo? A gente tem que ter essa capacidade matemática de organizar e planejar financeiramente nossa vida. Então é muito importante a gente conhecer um extrato bancário e entender tudo que está nele. Tá bom, gente? É isso aí. Agora a letra E. Agora é sua vez. Siga as instruções do professor e realize em dupla algo semelhante ao que os estudantes da turma fizeram. Lembre-se das diversas transações financeiras que o professor falou em sala e daquelas que os seus familiares informaram. Use a criatividade e elabore o seu próprio extrato bancário. Deixe espaço para que os colegas calculem os saldos. Então vocês vão fazer a mesma coisa desse extrato aqui, ó. Você pode fazer um extrato assim, gente, no Excel. Inventa, coloca teu nome, inventa uma agência, uma data. Inventa aqui, ó, o que aconteceu, datas aqui. Tá vendo? O número do documento pode ser uma sequência de números igual aqui. E os valores vocês podem inventar também. Olha que legal. Então, essa atividade é uma atividade prática pessoal. Então, vamos colocar atividade prática barra resposta pessoal. Tá certo, gente? 3. Observe a tabela que representa o saldo bancário de um cliente ao final de cada mês, tabulado ao longo de um ano. E responda as alternativas abaixo. Então, olha lá, aqui está mostrando todos os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E o saldo dele. Observe que em alguns meses o saldo estava negativo, ó. Olha lá, negativo, o sinal de menos aparece na frente, tá bom? E os outros que não tem sinal de menos, o saldo é positivo. Então, olha, ela quer saber na letra A. Qual a variação entre os meses de agosto e setembro? Agosto e setembro. Quanto variou, ou seja, quanto aumentou. Ele estava negativo e foi para positivo. Então, a gente faz assim a conta, ó. 159 mais 78. Porque ele devia 78. E passou a ser 159. Pensa,
Para passar a ser positivo 159, ele tem que pagar os 78 e ainda depositar 159. Por isso que a gente vai somar, então. 159 mais 78. 8 com 9 são 17, vai 1. 7 com 5 são 12, com 1, 13, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, a variação foi de R$ 237. Então, escreve assim, ó, foi... Opa. De R$ 237. Tá bom? B. Qual o menor saldo positivo? Então, desses saldos aqui, qual o menor positivo? Então, vamos ver, ó, 29 é bem... R$1, olha lá. Zero é neutro, gente. Zero não é positivo. Então, o menor é R$1. O menor foi em julho, R$1. Certo? Letra C. Qual é o menor saldo negativo? Gente, negativo, quanto maior for o número negativo, entre aspas, assim, maior aparece ser, né? Menor ele é. Ou seja, quanto mais longe do zero estiver, menor ele é. Então, eu tenho o menos 5. Vamos destacar os negativos, ó. Então, eu tenho menos 5, menos 258, menos 78. Dos três, qual está devendo mais? Você concorda que é o menos 258? Então, ele é o menor saldo negativo, tá? Então, olha lá. Menor é menos R$ 258. Olha lá. Na D, pede, some os saldos bancários desta conta ao longo do ano e verifique se o resultado será positivo ou negativo. Então vamos lá, vamos somar. Gente, vamos pegar uma calculadora para facilitar aqui, ó. Então vamos lá, ó. Menos 5, olha como que faz na calculadora. Você coloca aqui, aperta essa tecla, coloca o sinal de menos. Mais 125, mais 29, aí depois menos 258, mais 598, mais 1.250, mais R$1, menos 78, mais 159, mais 0, mas não vai influenciar, né? Mais 186, mais 263. Então, o saldo foi, no final, 2.270, positivo. Olha lá. Saldo foi de 2.270. Então, põe entre parênteses, foi positivo. Porque se fosse negativo, a gente colocaria o sinal de menos na frente do número, tá bom? Agora ele quer saber na letra E. Qual é a variação entre os meses outubro e dezembro? Então, lá, outubro e dezembro. 0 para 263. Gente, você concorda que saiu de 0 foi para 263? Então, a variação foi de 263. Então, a gente não precisa do mês de novembro. Ó, de outubro a dezembro, ele quer saber. Saiu de saldo 0 para mais 263. Então, variou para cima. Então, foi de R$263. Tá bom? Não importando o que aconteceu aí no meio do caminho. Agora vamos lá. Aulas 5 e 6. Variando a temperatura até valores negativos. Então, o objetivo é determinar o resultado da adição e subtração de números inteiros e também da adição que tem o zero como uma das parcelas. Tá bom? Atividade 1. Leia com atenção o texto a seguir e destaque todas as temperaturas que aparecem. Texto 1. Madrugada mais fria de 2020. Massa de ar polar entrou na cidade geladinha nos últimos dias e derrubou as temperaturas. Houve geada e até um pouco de neve. Temperaturas caíram abaixo de 10 graus Celsius. A frente fria chegou à cidade de Gelacite pelo oceano e derrubou as temperaturas na madrugada de sábado 6 para domingo 7. Esta foi a noite mais fria do ano. O frio deverá se prolongar ao longo desse fim de semana com temperaturas negativas. Agora vamos lá, o outro texto aqui, ó. O frio chegou de mansinho. Chegou a nevar no bairro Alto Morro.
A região conhecida por ser uma das mais frias de Geladinha. Esse bairro fica na parte mais alta da cidade. O ar frio fez com que a cidade amanhecesse com temperaturas abaixo de 0 °C. Também houve registro de neve na cidade vizinha, a Frio City. As temperaturas ficaram negativas em diversas regiões dessa cidade. A mais baixa foi no bairro Quiraí, com menos 5 °C, e a sensação térmica era de menos 10 °C. Em Pata Alegre, a mínima foi de 33,7 °C, com sensação de menos 2,6 °C, segundo dados atualizados até às 8 horas da manhã. Também no Parafaná, o sábado começou gelado. Os termômetros chegaram a menos 1 °C, a menor temperatura do ano, segundo a Somarte Meteorologia. O bairro Santa Pedra também teve a madrugada mais fria deste sábado. Os termômetros registraram 7,4 °C. Até então, a menor marca do ano na cidade havia sido 11,1 °C em 2 de junho. O dia amanheceu com sol e céu claro, mas as temperaturas continuaram abaixo dos 10 °C no início da manhã. O Vale do Paraúba registrou até 13 °C. 3 moradores de rua morreram devido à onda de frio da cidade Frio City. O vento, a chuva e o frio já haviam mudado as paisagens desta cidade na sexta-feira. A Somarte Meteorologia emitiu um aviso de chuva, ventos fortes e de onda de frio para 2 cidades, Gela City e Frio City. O alerta é válido até domingo, dia 7, em todos os bairros das cidades vizinhas. O sábado amanheceu com vento forte e chuva fina. Foi registrado 14 °C no alto da Bela Vista. Nos sítios, as paisagens e pastos ficaram embranquecidos. Gente, textos fictícios, tá bom? Então vamos lá. 2. O texto 1 é uma reportagem fictícia sobre o clima de algumas cidades da região mais fria. A respeito das informações que estão nele, responda. Letra A. Qual foi a menor temperatura indicada na reportagem? Em que cidade ela aconteceu? Então vamos lá. Menor temperatura da reportagem. Vamos ver. Vamos grifar as temperaturas, gente? Então vamos lá, ó. Aqui falou abaixo de 10. Não. Mas não fala especificamente. Abaixo de 0. Não fala a temperatura especificamente. Ó, menos 5 aqui foi específico. Menos 10 foi específico. 3,7. Menos 2,6. Menos 1. Ó, 7,4. 11,1. 10 graus. 13 graus. O que mais, gente? Vamos lá, ó. Aqui, ó, 14 graus Celsius. Então, a menor delas que aparece especificamente é a menos 10 graus Celsius, tá bom? A menor foi a menos 10 graus Celsius. Em que cidade ela aconteceu? Olha lá, vamos ver. A mais baixa foi no bairro Quiraí, tá na sensação térmica de menos 10 graus Celsius. Dessa cidade. Vamos ver que cidade que está falando no texto. Ó. Cidade Frio City, tá? Então, olha lá. Menor foi em menos 10 graus Celsius em Frio City, tá bom? Letra B. Houve temperaturas abaixo de 0? Sim. Em quais locais? Vamos lá. Gente, se a gente analisar corretamente, todas essas temperaturas aqui, ó, que ele tá falando, foi na cidade aí de Frio City. Aqui foram os bairros, né? Diversas regiões, ó. Quiraí, Pata Alegre, Parafaná. Tá vendo? Então, são os bairros dessa cidade. Aí tá falando bairro Santa Pedra. Tá vendo? Então, olha lá. Ainda comenta que 3 moradoras morreram de frio na cidade, né? Frio City. Tá vendo? Então, olha só. Houve temperatura abaixo de 0? Sim. Quais locais? Nos bairros, então. Quiraí. Sim. Em Quiraí. Opa, vou mudar a caneta. Em Quiraí. Pata Alegre, que foi uma sensação, né? Térmica. E Parafaná. Tá bom? O que isso representa? Quando a temperatura dá abaixo de 0? Representa
que está muito frio. Tá, gente? Representa que está muito frio. Se você pensar assim, ó, se a água congela a 0 graus Celsius, pensa comigo, uma temperatura que está abaixo de zero, tá muito frio. Se a gente coloca a água para congelar no congelador, né, que é muito frio, imagina então uma cidade com uma temperatura que a água congela facilmente. Está muito frio. C. De modo geral, em suas cidades, as temperaturas costumam ser altas ou baixas. Isso quer dizer que aí, na maior parte do tempo, faz frio ou calor. Eu vou responder na minha. Na minha cidade, a maior parte do tempo faz calor, tá? Então, temperaturas altas. Então, aí vai a resposta de vocês, tá bom? Opa, pera aí, gente. Ó, agora, pessoal, vamos lá. Página 13. Leia com atenção o texto a seguir. Agora é o texto 2. Serra Matarinense amanhece com temperaturas negativas. Mais uma vez, a Serra Matarinense registrou temperaturas negativas e geada. Em 8 municípios, os termômetros atingiram marcas inferiores a 0 grau. O mais frio deles foi Bonito Jardim da Serra, com menos 3,5 graus Celsius. Vamos grifar, tá? Em São Matias, a temperatura foi negativa também, né? E chegou na casa de menos 1,7 graus Celsius. Isso provocou geada com belas imagens no Vale dos Vinhedos. Entre as marcas mais baixas em Santa Matarina, também estão os municípios de Pônei, menos 1,9, Viagem Bonita, menos 1,8, Lindo Regis, menos 1,6, Água Fria, menos 1,5 graus Celsius, Fraidurgo, menos 0,6 e Urupirema, menos 0,1 graus Celsius. Agora responda. Letra A. Há um trecho do texto 2 que diz: entre as marcas mais baixas em Santa Matarina também estão os municípios de Pônei, menos 1,9, Viagem Bonita, menos 1,8, Lindos Regis, menos 1,6, Água Fria, menos 1,5, Fraidurgo, menos 0,6, Urupirema, menos 0,1. Aí ele pergunta, se as temperaturas desses municípios triplicassem, quantos graus alcançariam? Vamos lá, vamos ver isso daí então. Pessoal, se eu triplicar, vamos começar com Pônei. Se eu triplicar um número negativo, ele vai continuar negativo, tá? Só que vai aumentar. Mais frio ainda. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2 que foi 5. Olha lá. Como que eu coloco a vírgula no número assim? Como aqui tem uma casa depois da vírgula, a gente vai deixar uma casa depois da vírgula. Ó. Vai ficar menos, e o sinal mantém, tá? Menos 5,7. Vamos triplicar menos 1,8. Olha lá. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Também coloca a vírgula aqui. Menos 5,4. Vamos lá, outro. Menos 1,6 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Também coloca a vírgula aqui, menos 4,8. Vamos triplicar 1,5. Olha lá, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Então, olha lá, coloca a vírgula e sinal de menos. Menos 4,5. Triplica 0,6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 0, 0. Com 1, 1. A vírgula coloca aqui uma casa e o sinal de menos mantém. Menos 1,8. E vamos triplicar 0,1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. Mantém o sinal de menos e coloca a vírgula aqui. Olha lá, triplicamos todos. E pesquise sobre o clima do seu estado e apresente para seus colegas informações sobre eles. Então, resposta pessoal. B. Pesquise as características, vantagens e desvantagens de lugares em que predomina o frio e naqueles que costumam ser mais quente. Então, olha lá. É uma pesquisa, gente. Então, é resposta pessoal também. Então, vamos lá. Resposta pessoal também na letra B. Gente, às vezes você pode falar, tem gente que gosta mais do frio. Então, existe, assim, vantagem em relação, às vezes, à agricultura. Certos alimentos gostam mais de regiões mais frias, tá? Desvantagem para outros tipos de alimentos, certo?
também pode ser desvantagem, assim, que você não pode curtir ali, às vezes, né, o dia, passa muito frio, você tem que ficar ali todo encapotado, com roupa, muitas grossas, assim. Então tem vários tipos aí de argumentos, tá bom? Então olha lá. 4, página 14. O município Linda Paz é uma cidade de clima frio, em que, em média, a temperatura chega a 8 graus Celsius. Localiza-se em profundo vale, na Cordilheira dos Frios, cercado por montes e montanhas. Em dias mais a menos, a temperatura máxima chega a 14 graus Celsius e a mínima menos 2 graus Celsius. Represente a variação de temperatura da Cordilheira dos Frios na reta a seguir. Então, olha lá, a variação vai de 14 a menos 2. Olha quanto variou. Então, vamos lá. O menos 2 está aqui e o 14 está aqui. Então, vamos colocar o 0 aqui, ó. Mais próximo do 2. Então, quanto variou? Ó, de menos 2 a 0, variou 2. E de 0 para 14, 14. Então, olha lá, variou quanto? Variou 16 graus Celsius em um dia. Isso que é variar, gente? É mudar, né? Variar é mudar, aumentar ali ou diminuir. Tá? No caso aqui, a temperatura ela chega menos 2 até 14. Então, variou 16 graus em um dia. Por quê? Ó, do menos 2 ao 0 dá 2. E do 0 ao 14 dá 14. 2 mais 14, 16. Tá bom? Letra A, 5 agora. Letra A. A temperatura na cidade de São Joaquim, Rio Grande do Sul, em determinado dia, esteve em menos 5 graus Celsius às 5 horas da manhã. E no final do mesmo dia chegou a 18 graus Celsius. Qual foi a variação da temperatura ao longo deste dia? Tá vendo? Então, para variar a temperatura, seria assim, ó. Temperatura final menos a temperatura inicial. É assim que calcula a variação. A final foi 18. Menos, então, a inicial, que foi menos 5. Então, menos 5. Aqui a gente vai ter que usar a regra de sinais, ó. Menos na frente de menos, ó. Menos vezes menos, vira mais. Então, por isso que fica 18 mais 5, que variou, então, 23 graus Celsius. Então, essa foi a variação. Tá bom? Letra B. Qual o valor da expressão? Ele quer que a gente calcule essa expressão aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos aplicar regras de sinais. Então, vamos lá. Menos 14, mais... Ó, aqui tem que aplicar, ó. Mais com menos vira menos. Tá bom, gente? A tabelinha da regra de sinais é assim, ó. Mais vezes mais é igual a mais. Menos vezes menos é igual a mais também. Mais vezes menos é igual a menos. E menos vezes mais é igual a menos também. Então, reparem que sinais iguais dá mais. E sinais diferentes dá menos. Então, aqui eu tenho sinais diferentes, ó. Quando eu tenho um sinal na frente de outro, é uma multiplicação. Então, mais vezes menos, menos. Então, aqui vai ficar menos. Tá? Então, até arrumar isso aqui ficar mais bonito. Peraí. 14 menos 8. Mais com menos, menos. Menos 43. Ó, mais com menos, menos. Menos 22. Mais 0. Mais 22. Mais 8. Mais 40... Opa, pus 2 mais aqui. Mais 43. Mais 14. Olha lá, eu vou ensinar vocês uma coisa prática, ó. Reparem que aqui eu tenho menos 14 e aqui eu tenho mais 14. Se eu somar os dois vai dar 0, então desapareceu, tá? Aqui, repare o seguinte, aqui eu tenho menos 8 e aqui eu tenho... Aí o professor Cássio pulou mais 8. Eu nem reparei. Depois do 22 era mais 8. Mais 8, mais 43, mais 14. Então, lá, o 14 eliminou com 14. 14 negativo com 14 positivo dá 0. Menos 8 com mais 8 também dá 0. Menos 43 com mais 43 também dá 0. E mais 22 com menos 22 também dá 0. Gente, essa conta aqui deu quanto? Deu 0, porque sobrou só o 0. Olha que fácil. Tá vendo?
Aulas 6 e 7. Problemas envolvendo a multiplicação e divisão de números inteiros. O objetivo da aula são reconhecer a importância, né, do jogo de sinais nas operações envolvendo números inteiros e efetuar multiplicação e divisão com números inteiros. Então vamos lá, página 15, atividade 1. Preencha uma tabela com os resultados das operações indicadas em cada linha. Então eles dão os números aqui, ó, e a gente vai fazer a soma, a multiplicação e a divisão. Lembra de uma coisa, que regra de sinais é válida para multiplicação e para divisão. Aquela tabelinha do mais vezes menos, menos, mais vezes mais, entendeu? Então vamos lá, ó. Menos 2 com 1, vamos somar, ó. Menos 2 mais 1. Vai dar, eu devo 2, pago 1, fico devendo só 1. Menos 2 vezes 1. Mais 1, né? 1 positivo. Vai dar menos 2. E menos 2 dividido por 1, gente, vai dar menos 2. Tá bom? Então, ó, multiplicação de sinais diferentes. Menos vezes mais, dá menos. Divisão de sinais diferentes, também dá menos. Ó, menos dividido com mais, porque o 1 aqui é positivo quando não tem sinal. Deu menos. Tá bom? Então, agora, vamos fazer outra conta, ó. Menos 30... Mas, como eu tenho um sinal de menos no 5, eu vou ter que colocar parênteses, tá? Então, menos 30 mais menos 5. Então, vai ficar menos 30 menos 5. Devo 30 e devo menos 5, eu vou dever 35. Então, vai ficar menos 35. Agora, vezes, ó. Menos 30. Como tem sinal nos dois, eu vou colocar entre parênteses. Vezes menos 5. Gente, menos vezes menos é mais. 5 vezes 30 vai dar 150. Divisão, menos 30 dividido por menos 5. Sinais iguais vai dar mais, 30 dividido por 5 vai dar 6. Tá vendo? Agora vamos lá, 12 e menos 4. Então vamos lá, 12 mais menos 4. Sinal na frente de sinal é regra de sinais, mas com menos dá menos. Então vai ficar 12 menos 4, que vai dar 8. Multiplicação, 12 vezes menos 4. Olha lá. Vai ficar 12. Não, vai ficar 12 não. Mais do 12 vezes menos vai dar menos. Vai ficar menos 48. Tá bom? Divisão. 12 dividido por menos 4. Divisão de sinais diferentes vai dar menos. 12 dividido por 4 dá 3. Agora vamos lá, menos 45, coloque entre parênteses, mais 3. Eu devo 45, pago 3, fico devendo 42, tá bom? Multiplicação, menos 45 vezes 3. Sinais diferentes dá menos. 45 vezes 3 vai dar quanto, gente? Vai dar 120 com 15, 135. Menos 135. Divisão, menos 45, dividido por 3. Sinais diferentes dá menos. 45 por 3 é 15, menos 15. Os menos 100 e menos 25. Menos 100 mais menos 25. Sinal na frente de sinal, mais com menos vai dar menos. Menos 100 com menos 25 vai ser menos 125. Por quê? Devo 100. E fico devendo mais 25, fico devendo 125. Agora vamos lá, ó. Menos 100 vezes menos 25, sinais iguais dá mais. Então vai ficar 100 vezes 25, que vai dar 2.500. Agora divisão. Menos 100 dividido por menos 25. Sinais iguais vai dar mais. 100 dividido por 25 vai dar 4. Tá bom? Mais 4. Então, lá. Agora 2. Efetua corretamente as multiplicações e divisões com números inteiros abaixo. Então, olha lá, pessoal. Vamos ver, então, como vai ficar. Letra A. Mais 11 vezes menos 9. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Mais com menos dá menos. 9 vezes 11, 99. Menos 99. Próximo. 9 vezes 24. Os dois são positivos, vai dar mais. 9 vezes 20 vai dar 180. 4 vezes 9, 36.
vai dar 180 mais 36. Que vai dar 216. Quer ver? Vamos provar? Opa. Ó. Ó. 9 vezes 24. 216. Agora vamos lá. C. Menos 15 dividido por 5. Menos dividido com mais vai dar menos. 15 dividido por 5 é 3. Menos 85 dividido por menos... Aliás, vezes menos 3 na letra D. Menos vezes menos vai dar mais. 3 vezes 85. Gente, 3 vezes 8, 24. 240. 3 vezes 5, 15. 240 com 15, 255. Vai dar mais 255. Ó. Olha lá. Tá vendo? O outro. Letra E. 225 dividido por menos 25. Mais dividido com menos vai dar menos. Aqui, gente, vai dar 25. Tá bom? Quer ver, ó? Ó. Tá vendo? Menos 25. 3. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Calcule os valores da potência abaixo. Então, ó, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Menos 8 elevado a 4 é menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. Repare o seguinte, ó, menos vezes menos dá mais. Vezes menos, menos. Vezes menos dá mais. Então você vai chegar a uma conclusão. Quando eu tiver um número negativo elevado a expoente par, 4 é par, gente. O valor aqui, a resposta é positiva, tá? Agora é só a gente fazer aqui, ó. 8 vezes 8, 64. Vezes 8, nós dá um número bem grande, gente. 64 vezes 8, 512. Vezes 8, 4.096. Então, vai dar mais 4.096. Tá? Então, ó, 6 elevado a 5. O 6 é um número positivo, não vai ter nada a ver. A resposta vai dar positivo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 6 vezes 6, 5 vezes, ó. 6 elevado a 5. 7.776. Positivo, tá bom? 10 elevado a 8. 10 vezes 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 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que aqui eu não preciso fazer conta. Quando for base 10, eu coloco 1 e 8 zeros, porque o expoente é 8. Olha lá. Tá bom? Então deu 10 milhões? 100 milhões. Olha lá, ó. Olha lá, 100 milhões. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 milhões. Legal, né? Letra E. Menos 12 elevado a zero. Gente, qualquer número elevado a zero é 1. Então aqui vai dar 1. Tá bom? Não importa que ele é um número negativo. 4. Para os itens 1, 2, 3 e 4 a seguir, considere o nível do mar como sendo zero. Portanto, valores abaixo do nível do mar são negativos e valores acima são positivos. Se um mergulhador está a 25 metros de profundidade e outro está a 18 metros, qual deles está a uma maior profundidade? Gente, quem está a 25 metros. Ele está mais profundo, não é verdade? 2. A que profundidade pode estar um mergulhador que está entre os mergulhadores A 30 metros de profundidade e B a 22 metros de profundidade, sabendo que os mergulhadores sempre se localizam em posições expressas por números inteiros. Então, olha lá, voltando na 1, a gente poderia, quando está abaixo do nível do mar, então aqui poderia ser menos 25 e menos 18. Tá vendo? Quem está mais profundo? Menos 25. Então aqui eu tenho um mergulhador a menos 30 e outro a menos 22. Ele quer que a gente diga que profundidade pode estar um mergulhador que está entre esses valores. Então, o número que está entre esses, gente, vamos pegar aí o menos 25, menos 28, entendeu? Por exemplo, então poderia, vamos colocar, ser menos 28 ou
28 metros de profundidade. Esse valor, então, está entre menos 30 e menos 22, tá bom? 3. O mergulhador A deve subir ou descer para alcançar o mergulhador B. Qual distância ele deve percorrer? O mergulhador A está a 30 metros de profundidade, o B é 22. Então é como se tivesse assim, ó. O A está aqui e o B está aqui. Então ele tem que subir. Então ele deve subir quantos metros? Então olha lá, pensa. De menos 22 a 30, você concorda que são 8 metros? Então deve subir 8 metros, tá bom? 4. Faça um desenho que ilustra a posição dos mergulhadores a 30 metros e B a 22, né, metros de profundidade. E o C a 25 metros de profundidade. E um D a 35 metros. Então ele quer que a gente faça um desenho mais ou menos igual eu fiz ali, ó. A gente vai fazer uma reta assim, ó, vertical. Não tem nada de reto, né, mas vamos lá. Agora sim. Aí a gente localiza eles, ó. O mais profundo vai ser o D, menos 35. Depois vem o A, menos 30. Depois vem o C, menos 25. E por último o B, menos 22. Tá bom? A gente podia localizar assim, tá certo? Pessoal, número 5, página 7. Julieta é muito preocupada com a conservação correta dos alimentos, por isso mantém os alimentos como frutas, verduras e legumes em perfeito estado de armazenamento, principalmente os congelados. Sem tempo para preparar sua refeição, retirou do congelador uma sopa de verduras que estava a menos 2 graus Celsius. Aqueceu a refeição e a temperatura subiu 27 graus Celsius. Ele quer saber a que temperatura ficou a sopa. Então, olha só, a reta numérica está aqui, ó, de menos 2 para 0, gastou 2 graus. E aí ele subiu, então, 27 graus. Então, você concorda que de 0, que temperatura vai atingir? Uai, 2 mais o que dá 27? Não é 25, gente? Então, a temperatura final vai ser de 25 graus. Então, 25 mais 2 dá 27. Foi quanto subiu a temperatura. Aqueceu e a temperatura subiu 27 graus. Ela foi de menos 2 para 25. Professor, como que eu chego nessa conta? Sem fazer tanto desenho assim. Você poderia fazer assim, ó, temperatura final menos inicial é igual a variação. Ó. A temperatura, vamos colocar T, final menos a temperatura inicial é igual a variação. Tá? Ele falou que a temperatura final eu não sei. Tá? Então, olha lá, para descobrir a temperatura final, eu vou somar a variação, vamos pôr V de variação. Aí eu vou passar essa temperatura inicial para o outro lado da equação. O menos vai virar mais. Então, vai ficar mais a temperatura inicial. Então, a variação foi de 27 mais menos 2. Olha lá. A regrinha de sinais, ó, mais com menos vira menos. Então, vai ficar 27 menos 2, que vai dar 25 graus. Alternativa B, tá bom? 8, pessoal, aula 8. Jogo Matix. O objetivo é reconhecer o conceito de números inteiros, efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações de adição e resolver problemas em contextos significativos. Número 1, né? Na aula de hoje, a turma irá jogar o jogo Matix. Esse jogo de tabuleiro explora o conceito de números inteiros, sistematizando o conhecimento e ajudando a desenvolver a habilidade de cálculo mental, estimulando e promovendo a compreensão na resolução de problemas em contextos significativos. O jogo pode ser jogado com 2 jogadores ou em 2 duplas. São necessários um tabuleiro e as cartas com números inteiros e o coringa. Então aqui ele fala para a gente seguir as regras estabelecidas pelo professor. Então, gente, olha lá. Ele fala que é um jogo de estratégia em que os jogadores, além de estabelecer estratégia de ação, têm a possibilidade de desenvolver sua capacidade de antecipar jogadas. Gente, é uma atividade prática, tá bom? Olha lá. E ele dá o tabuleiro, tá certo, pessoal? Então essa é uma atividade que você deve jogá-la, não tem uma resposta, tá bom? Então aproveitem, façam o jogo, aproveitem o tabuleiro e tentem jogar, tá bom? Se não der para jogar, é isso aí. Aqui não tem o que a gente responder. Tá bom, pessoal?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para as novas notificações, se vocês ficarem por dentro aí de novas aulas, novos vídeos, tá certo? Deixe seus comentários também, que eu vou gostar, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!